Olá, o nosso vídeo já vai começar, mas antes, se inscreva no canal e ative as notificações. Abra sua Bíblia, por favor, em Gênesis capítulo 21. Eu quero falar nessa tarde sobre duas mulheres. Eu vou focar em uma, Agar. Por isso eu quero ler com vocês dos versos 8 ao 21. Gênesis 21, versos 8 ao 21. E dos versos 1 ao 7 eu vou fazer uma introdução do sermão e vou me focar mais na dor. Na dor. Será interessante. Gênesis 21, a partir do verso 8, diz assim: Isaque cresceu e foi desmamado. Nesse dia que o menino foi desmamado, deu a Abraão um grande banquete. Vendo Sara que o filho de Agar, a egípcia, a qual ela dera à luz a Abraão, caçoava de Isaque, disse a Abraão: rejeita essa escrava e seu filho, porque o filho dessa escrava não será herdeiro com Isaque, meu filho. Pareceu isso muito penoso aos olhos de Abraão por causa de seu filho. Disse, porém, Deus a Abraão: não te pareça isso mal por causa do moço e por causa da tua serva. Atende a Sara em tudo o que ela lhe disser, porque por Isaque será chamada a tua descendência. Mas também do filho da serva farei uma grande nação, por ser ele teu descendente. Levantou-se, pois, Abraão de madrugada, tomou um pão e um odre de água, pô-los às costas de Agar, deu-lhe o menino e a despediu. Ela saiu andando errante pelo deserto de Berseba. Tendo-se acabado a água do odre, colocou ela o menino debaixo de um dos arbustos e, afastando-se, foi sentar-se defronte, à distância de um tiro de arco, porque dizia: assim não verei morrer o menino. E sentando-se em frente dele, levantou a voz e chorou. Deus, porém, ouviu a voz do menino, e o anjo de Deus chamou do céu a Agar e lhe disse: que tens, Agar? Não temas, porque Deus ouviu a voz do menino daí onde está. Ergue-te, levanta o rapaz, segura-o pela mão, porque eu farei dele um grande povo. Abrindo-lhe Deus os olhos, viu ela um poço de água, e indo a ele, encheu de água o odre, e deu de beber ao rapaz. Deus estava com o rapaz, que cresceu, habitou no deserto e se tornou flecheiro. Habitou no deserto de Parã, e sua mãe o casou com uma mulher da terra do Egito. Senhor, aqui estamos nós. Eu não sei quem são, mas Tu conheces cada uma que está aqui nesse dia, e conhece pelo nome, conhece onde moram, como estão e tudo aquilo que cada uma tem passado. Abra-nos os nossos olhos e que consigamos enxergar nessa tarde, por meio da alegria e também por meio de dores que vamos ouvir nessa hora. Ajuda-nos a entender tudo que vamos ouvir nesse dia, e que o Senhor nos ajude a crescer, e que o Senhor faça aquilo que nenhum de nós pode fazer nessa hora. Eu oro por cada uma que está aqui, por cada pessoa que está aqui. É a minha oração em nome de Jesus. Amém. Amém. Irmãs, a passagem apresentada nesse texto lido trata do nascimento de Isaque e da despedida de Agar e Ismael. Alegria e choro marcam o mesmo dia. Choro e alegria. Alegria e choro. Eu quero entrar na exposição do texto com vocês e, por favor, aguça. Eu estou com muita expectativa do que todos nós vamos ouvir, vocês vão ouvir. Eu já escrevi tudo isso durante a semana, e foi uma semana desafiadora. Então eu quero crer que Deus fará coisas grandes aqui até o final desse sermão.
Primeiro eu quero ver com vocês a alegria do sofrimento, a alegria do nascimento, dos versos 1 ao 7 que não lemos. Abraão e Sara esperam 25 anos pela promessa de um filho, e nesses anos houve muitos altos e baixos na vida do casal, muitos altos e baixos. Porém, há 3 lições aqui que você precisa se agarrar ao que você vai ouvir aqui agora. Primeiro, Deus cumpre aquilo que promete. Olha os versos 1 e 2 que não li. Visitou o Senhor a Sara como lhe dissera. Visitou o Senhor a Sara como que o quê? Lhe dissera. Quem disse? Deus. E o Senhor cumpriu o que lhe havia prometido. Sara concebeu e deu à luz a um filho, a Abraão, na sua velhice. Velhice. Quando? Velhice. No tempo determinado que Deus lhe falara. Irmãos, escuta algo aqui. Tem mulheres aflitas aqui. Eu posso sentir. Aflitas. Promessa de Deus e realidade são a mesma coisa. A mesma. Pois nenhuma de suas promessas caem por terra. Promessa e palavra são a mesma coisa. Aquilo que Deus prometeu e aquilo que Deus disse são a mesma coisa. Ele cumpre. Gênesis 8:30, o Senhor visita Sara e diz a uma mulher estéril: você dará filhos. A mulher era estéril. E o Senhor que abria a madre a visitou e disse: tu darás um filho na sua velhice, e foi embora. Então, escuta essa palavra para você em nome de Jesus. Aquilo que Deus lhe disse, talvez semana passada, talvez há 10, talvez há 20 anos, eu quero lhe dizer que não cai por terra. Porque Ele é fiel para cumprir tudo quanto Ele lhe diz. Talvez aos seus olhos é impossível acontecer porque eu sou estéril, é impossível acontecer porque eu tenho problemas, é impossível acontecer por N coisas. Deus falou, espere, Ele fará e ponto final. Ele faz, diz Deus. Segundo, é que Abraão cumpre todas as exigências da aliança. Olha o verso 3. Ao filho que lhe nasceu, que Sara dera à luz, pôs Abraão o nome de Isaque. Abraão circuncidou a seu filho Isaque, quando este era de 8 dias, segundo o que Deus havia lhe ordenado. Abraão recebe a promessa, recebe o filho. Abraão coloca o nome de Isaque como Deus havia ordenado, e ele obedece tudo quanto Deus havia falado para ele fazer. Irmãos, isso é só uma introdução, eu quero falar de Agar com vocês. Escuta algo aqui. Deus lhe prometeu algo, quando Ele fizer, obedeça antes e obedeça depois. Siga tudo quanto Deus lhe mandar fazer, antes e depois. Deus disse para Abraão em Gênesis 17, do 10 ao 12, circuncida o menino e cumpra tudo quanto eu lhe prometi. Ele fez tudo quanto Deus mandou fazer. Escuta algo aqui, escute. Se Deus mudar a tua sorte hoje, cumpra. Cumpra tudo o que Deus lhe mandar fazer. Irmãs, quão maravilhoso é obedecer a Deus antes e obedecê-lo depois. Terceiro, Sara então exulta com alegria. Olha os versos 6 e 7. E disse Sara: Deus me deu um motivo de riso. Isaque, riso, sorriso. E todo aquele que ouvir isso vai rir-se juntamente comigo. E acrescentou:
Quem teria dito a Abraão que Sara amamentaria um filho, pois na velhice lhe dei um filho. Quando Isaque nasce, seu nome é o reverso do riso deles, pois o primeiro riso de Sara era o riso da impossibilidade humana. Talvez o seu riso hoje seja impossibilidades. Você ri, você sorri, diante de aquilo que Deus disse que faria, você sorri. Então talvez hoje o seu riso seja o riso da descrença e da impossibilidade daquilo que Deus pode fazer. Você sorri. Você ri daquilo que Deus disse que ia fazer. Porém, o nascimento de Isaque é a expressão do riso das possibilidades infinitas de Deus. Em miúdos, Deus pode colocar um sorriso no seu rosto hoje. Hoje, Deus pode fazê-la sorrir. Hoje, Ele pode encravar em você o sorriso, mudar o riso da descrença para o riso das possibilidades infinitas de Deus. Hoje, porque Ele é o Deus das impossibilidades. Vamos mudar o sermão da alegria do nascimento. Segundo, irmãs, escutem. Segundo, nós vamos ver agora a dor da despedida. A partir do verso 8 que lemos, esse episódio desembocou na despedida sumária de Agar com seu filho Ismael. Existem 5 coisas da dor da despedida. Por que eu olho para algumas de vocês e eu sinto dor? Deus vai falar aqui, escutem. Não é apenas um culto de mulheres, não. Eu nunca brinco com sermão. Não seria hoje diferente. Primeiro, escuta. A crise muitas vezes é gerada em meio às celebrações da vida. Olha os versos 8 e 9. Isaque cresceu e foi desmamado. Nesse dia em que o menino foi desmamado, deu a Abraão um grande banquete. Vendo Sara que o filho de Agar, a egípcia, o qual ela dera à luz a Abraão, caçoava de Isaque. Escuta. Abraão dá um banquete no dia em que o menino foi desmamado. Isso nos mostra pelo menos uma coisa. É que há espaço para celebrações da vida. Precisamos celebrar as vitórias e as conquistas que Deus nos dá. Abraão celebra, e é possível celebrar. É preciso celebrar, ó mulher. Celebre as conquistas que Deus lhe dá. Ponto. Agora, no meio do grande banquete, surgiu algo que não estava na agenda. Sara flagra Ismael fazendo uma brincadeira de mau gosto com Isaque. Ela fica com fúria e muito ciúme incontido, exigindo a expulsão da serva e de seu filho. Escuta algo aqui. A palavra caçoava do verso 9 que lemos no hebraico é zacar. Isso significa tratar o outro de forma maldosa. Portanto, essa não era uma brincadeira entre duas crianças inocentes. Ismael quis machucar Isaque e a mãe viu. A mãe viu. Escuta, coisas más podem nos acontecer mesmo diante das festas da vida.
você pode ter conseguido uma grande vitória, o nascimento do seu Isaque, e no meio da festa surgir uma crise. Crises podem acontecer diante das maiores conquistas da vida. Segundo, diz o verso 10, que a crise é gerada por um profundo sentimento de rejeição. Disse a Abraão, quem disse Sara, rejeita essa escrava e seu filho. Irmãs, a palavra de Sara a Abraão, seu marido, foi: rejeita essa escrava. Eu não sei se vocês sabem, mas a rejeição é a forma mais violenta de se ferir alguém. Você quer machucar alguém? Rejeite esse outro alguém. Eu vou dizer, há muitas mulheres rejeitadas no meio do povo de Deus. Rejeição, diz o Senhor. Rejeição. A rejeição desarticula a saúde psicológica e provoca uma grande desestabilização psicossomática, jogando essa mulher no fundo do poço. Há mulheres que estão no fundo do poço porque ela foi rejeitada, ou por um homem, ou por outra mulher. Rejeição. Rejeição. É o abraço que não pode ser dado e é o toque que não pode ser aceito. Rejeição. É você querer abraçar e não poder. É você querer ser aceito e não ser. Rejeição. Terceiro, a crise é gerada quando o outro é tratado como sujeito indefinido na história. O verso 10 diz: rejeita essa escrava. Sara omite o nome de Agar. Alguém já falou com você sem citar o seu nome alguma vez? E isso foi rejeição. Omite o nome da outra. Para Agar, para Sara, Agar não tem valor. Ela é tratada como uma linguagem de desprezo humano. Por isso ela usa essa escrava, e só se dispõe a usar o nome do seu filho, não será herdeiro com meu filho Isaque. Quarto lugar, vocês estão muito atentas, que bom. Só ouve. Quarto lugar, a crise é gerada quando a pessoa despedida se sente sem direito, sem vez e voz. Despede essa escrava. Agar, por ser escrava, não podia se manifestar, nem opinar e nem falar. Já se sentiu assim alguma vez? Sem direito? Apenas no silêncio? Assim, não podendo expressar o que sente, ela tem que se conformar. Escuta, mulher, a crise muitas vezes nos deixa rejeitadas, sem valor e sem voz. Rejeição, sem valor e não podendo se expressar. Quinto, escuta, a crise é gerada quando o apego à herança suplanta o amor familiar. Rejeita essa escrava e seu filho. Agora ela vai mais. Rejeita ela
e o seu ser. Para Sara, Ismael é apenas o filho da escrava. Para Abraão, Ismael é seu filho. Para Deus, Ismael tem muito valor. Toda a questão aqui tem a ver com a herança. Dinheiro. Money. Mas no plano de Deus, isso aponta para verdades espirituais que nós veremos lá no final. Essa aqui é a dor da despedida. Terceiro, há um propósito divino na despedida. Irmãs, eu não quis comentar com a Luciana que eu ia ministrar, para ela ficar tão chocada quanto vocês. Há um propósito na despedida. A palavra penoso do verso 11, pareceu isso muito penoso aos olhos de Abraão. Penoso significa ser sacudido violentamente, como uma cortina pelo vento. É sacudir o homem, é mexer com o homem, é tirá-lo do lugar. No entanto, contudo, diz o verso 12, irmãs, olha o que Deus fala para Abraão. Disse, porém, Deus a Abraão: não te pareça isso mal por causa do moço e por causa da tua serva. Atende a Sara em tudo que ela te pedir. Meu Deus do céu. Deus fala para Abraão, em tese, para vocês entenderem: meu filho, não veja essa atitude radical de Sara com Ismael e Agar com maus olhos. Em vez disso, ele deveria entender Sara em tudo, porque ela naquele momento estava tendo uma percepção mais aguçada das coisas. Irmãs, escuta aqui, por favor. Talvez você está aqui hoje, você está vendo tudo dos avessos, do lado avesso, contrário. Eu não estou entendendo nada que está acontecendo, nada. Você não precisa entender, você precisa crer. Mas pastor, minha vida está uma bagunça. Agora o senhor vem me dizer para não olhar com essa luta de maus olhos, porque foi Deus quem falou? Sim. Quem está por trás disso não é um pastor terreno, é aquele que está sentado no trono do meio. Não é homem. Muitas das coisas que passamos não tem nada a ver com o homem. Nada a ver. Queremos achar culpado em tudo. Foi esse o caso, mas Deus disse assim: Abraão, meu filho, ouça tua mulher em tudo. Abraão deveria olhar para aquela crise com os olhos de Deus, e por isso, diz o verso 14, a primeira parte, que Abraão levantou-se de madrugada, tomou um pão e um odre de água, pôs as costas de Agar, deu-lhe o menino e a despediu. Ou seja, ele obedeceu. Irmãos, isso aqui é para crente. Isso aqui não é para qualquer um, não. Você, sem entender, obedecer. Você não entender nada daquilo que está acontecendo e por uma voz direcionada de Deus, você se levantar e fazer. Eu tenho dito isso desde que eu cheguei aqui nas primeiras ministrações em 2019 e no início de 2020. A vontade de Deus não nos levará longe da promessa de Deus.
Não, irmãos, nunca. A vontade de Deus nunca nos levará para longe da promessa de Deus. Está acontecendo algo que você não entenda, deita e dorme. Deita e dorme, e sem tarja preta para dormir. Deita e dorme, diz o Senhor. Descansa. Agora, por que Agar tinha que ir? Eu me perguntei para o texto. Agar tinha de sair da família para que a posição de Isaac ficasse cristalina e clara, como diz o final do verso 12. Porque, Abraão, em Isaac será chamada a tua descendência, e não em Ismael. Em Isaac, ele precisa ir. Ele precisa ir, ó homem e ó mulher. Talvez Deus manda dizer aqui, coisas que você não está acontecendo, mas está acontecendo, precisam acontecer para que você cresça e se desenvolva e dê passos para onde Deus quer que você chegue, diz o teu Deus. Não tem nada a ver com o diabo, nada. Talvez é para nos desmamar. Desmamar. Tirar-nos das fraldas. Fazer-nos crescer. Não obstante, irmãos, amamos a Deus. Diz o verso 13 que Deus diz que cuidaria de Agar e de seu filho. Formidável. Podem ir. Eu, o teu Deus, cuidarei de todos os seus passos, e eu farei de Ismael, diz Deus, uma grande nação. Por que tu temes? Pergunta ao Senhor. Hoje, o mundo árabe é uma potência digna de reconhecimento, e tudo começou com Ismael. Tudo. Tudo. Quarto lugar, portanto, pode existir um propósito na despedida, diz o Senhor. Quarto lugar, vamos ver a dor de sentir-se sem rumo na caminhada. Talvez existam mulheres aqui assim. Há 3 fatos dignos de nota. Primeiro, diz o verso 14, a segunda parte, que Agar saiu. Ela sente agora o gemido da ruptura, a morte do passado, mas ela não poderia mais ficar ali, pois não havia mais espaço para ela. Por isso, ela sai. Irmãs, na crise, via de regra, não se vê com claridade. Tudo fica cinzento. Achamos ser uma coisa, quando na verdade é outra. Fica tudo embaçado. Está assim hoje com você? Você está vendo tudo embaçado? Você sai, sem entender, sem crer, e não consegue enxergar nada. Agar sai sem direção de lugar nenhum, vai ou sai na direção de onde não se chega, porque ela não sabe para onde vai, pois ela estava perdida, mesmo antes de sair. Ela não sabe o que está fazendo. Talvez estamos caminhando no meio desse tempo de coronavírus,
saímos sem saber. Nós estamos como Zeca Pagodinho, deixando a vida levar. Vida leva eu. A vida te leva, sem saber para onde ir. Quem te leva? Para onde você está indo hoje? Tu sabes? Qual é o teu foco? Qual é a tua direção? Você sabe onde ir? Agar não sabia, mas ela sai. Segundo, diz o verso 14 ainda, que Agar saiu andando, errante. Meu Deus. Agar, ela pressupõe um caminho, pois sem um caminho, não se pode andar, e não há direção. Por isso, ela anda errante. O que é andar errante? Ora para cá, ora para cá, ora para cá, ora para cá. Eu vou dizer algo, é para vocês, e é para quem me assistir depois. Talvez você esteja andando em círculos. Isso é sério. Você deu o start lá na sua conversão, mas hoje você está exatamente como o povo de Israel, em círculos, errante. Anda, anda, anda e anda, sem rumo, sem direção. Ela sai, errante. E terceiro, Agar saiu errante pelo deserto. Meu Deus, por onde? Deserto. Deserto é um lugar perigoso, árido e ameaçador. Vocês já pensaram, vocês que são mães, pegar o seu filho e ir para o deserto? Foi o que Agar fez, e que muitas hoje fazem. Pega na mão do filho, pega na mão da família e vai para o deserto. É prenúncio de morte, porque o deserto é um lugar de medo e grande aflição. Talvez seu nome hoje seja Agar. Você saiu sem rumo, errante. Se Deus perguntasse para vocês, vamos fazer um exercício aqui, não me responda. Você sabe para onde está indo? Tempo. Isso é sério? Tão sério. Eu estou indo, pastor, trabalhar. Não, não é isso que Deus pergunta. Eu estou indo, pastor, ganhar dinheiro. Não, não é isso que Deus pergunta. Eu estou indo, pastor, fazer a minha 50ª faculdade. Não, não é isso que Deus pergunta. Eu estou indo, pastor, no curso de inglês. Não, não é isso que Deus pergunta. Para onde tu vais com a tua família e os teus filhos? Pergunta ao Senhor. Onde? Para onde você vai? Pergunta ao Senhor. Quinto lugar. Irmãs, escuta algo aqui. Nós vamos ver em quinto lugar a dor de esperar, que só faz desesperar. A dor de esperar, que só faz desesperar. Essa dor é vista de duas formas aqui. Primeiro, olha o verso 15. Irmãos, isso aqui é para hoje, 5:18. O esgotamento dos recursos humanos diante da necessidade imediata da mulher. Tendo-se acabado a água do odre, colocou ela o menino debaixo de um dos arbustos, e afastando-se foi sentar-se de fronte, à distância de um tiro de arco. Como vivemos no deserto? Com água. Faltou água, é morte.
Não há mais esperança. Irmãs, Agar chega ao fim do túnel, no fundo do poço, e todos os recursos se esgotam. Ismael está desidratado e desmaiando de sede, porque o sol no deserto é implacável, 50 graus de dia. Precisa de água. Então, ela arrasta o filho para debaixo de um dos arbustos e o deixa para morrer. Para morrer. Agora, pela primeira vez no texto, Agar fala. E fala o quê? Olha o verso 16. Assim, não verei o menino morrer. Ela não havia falado, mas quando ela fala, ela nega tudo aquilo que ela havia ouvido, que Deus a sustentaria e sustentaria o menino. Ela não crê e nega tudo, tudo. Agar perdeu tudo: o lar, o abrigo, o nome, o direito, o pão, a água, o teto, o sentido da vida e agora o filho. Ela perdeu tudo quanto uma mulher que se preza poderia ter, tudo. Segundo, olha o 16. Irmãos, eu entrei dentro disso tudo aqui, eu vou pregar esse sermão aqui na nossa igreja num domingo à noite, porque o resto da igreja precisa ouvir isso também. Eu vou ministrar aqui esse texto num domingo à noite, bem breve. Olha o 16, a segunda parte, nos mostra a incapacidade de ver Deus nas situações mais desesperadoras da vida. Incapacidade. Olha o 16, o que diz? E sentando-se em frente dele, levantou a voz e chorou. Irmãs, preste atenção. Agar chora, mas não ora. Eu vou repetir. Agar chora, mas não ora. Chorar sem orar é morrer. Escute, escreva isso, coloca no imã da geladeira. Quando a mulher trabalha, Quando a mulher ora, Deus trabalha. Sexto e último, aqui vem o melhor. Irmãs, há Deus aqui. Está tudo muito quieto, mas não tem problema. É que Deus está falando. Melhor vem agora. Sexto, ela entendeu. A dor é curada quando entendemos o projeto de Deus para nós. Vou repetir. A dor é curada quando a mulher entende o projeto de Deus para ela. Há 4 coisas formidáveis. Deus permitiu que Agar chegasse até o fim da linha. Para quê? Para mostrar a ela o seu socorro. Ei, irmãs. Deus pode permitir que a água quase entre pelas suas narinas, para mostrar-lhe uma única coisa: Ele é Deus. O seu fim talvez seja o início de Deus. Há 4 coisas, e eu encerro. Primeira, olha o 17.
Deus afasta o sentimento de rejeição e desprezo. Olha a pergunta de Deus no 17. Ah, Jeová, que tens, Agar? Deus resolve conversar e diz: que tens, Agar? Irmãs, eu amo Deus. Talvez vocês não entendam o que está aqui por trás, eu vou explicar para vocês. Agar só ouvia o silêncio, e para ela, Deus estava muito distante. Então do céu brada uma voz. Eu imagino o susto da mulher. Que tens, Agar? Que tens? Sabe o que está acontecendo aqui? Deus quer ouvi-la. Sabe o que está por trás? Isso chama-se terapia divina. Deus quer ouvir você, conversar com você. Ele é o nosso supremo psicólogo. Às vezes, Ele nos chama. Irmãs, isso mostra para mim algo tão formidável. Para Deus, Agar tem valor. Agar tem valor. Quando Deus a chama, Ele diz: eu me preocupo com você, eu cuido de você. O que tens? O que tens, mulher? Fale com Deus, fale, Ele quer ouvi-la. Maravilhoso é ouvir a voz do nosso Criador, aquele terapeuta, psicólogo maravilhoso. Essa é uma carta de alforria do que tens, que ela tanto precisava. Para Deus, Agar tem nome, cor, voz e vez. Ainda que ninguém te ouça na terra, Ele te ouve. Ele ouve você. Mulher, ainda que Satanás lhe diga o contrário, e alguns homens, você tem valor, você tem valor, você é valorosa para Deus. Segundo, Deus encontra Agar exatamente onde sua história parecia ter chegado ao fim. 17. Não temas, porque Deus ouviu a voz do menino. Irmãs, que formidável. Daí onde está, ergue-te, levanta o rapaz, segura-o pela mão, porque eu farei dele um grande povo, um grande povo. Acontece 3 coisas, e é profético para a sua vida. Agarra isso, agarra. Primeiro, como a mudança aconteceria? De 3 formas. Primeiro, com uma mudança posicional de Agar. Deus diz: levanta. Levanta, ergue-te, diz o Senhor. Chega de ficar prostrada. Agar, levante-se. Mulher, você que está aqui, levante-se. Chega de ficar prostrada em nome de Jesus. Irmã Aparecida, levante-se. Segundo, com uma mudança de atitude em relação ao filho. Mamães, aguça, olha o que Deus diz: levanta o rapaz. Levanta, Agar. Mas não deixa o teu filho no deserto não, levanta ele também. Eu vou dizer algo aqui, por favor, agarra. Lute pelo seu filho, diz o Senhor. Lute. Não deixe o seu filho no deserto, porque lá não é lugar para ele. Lute pelo seu filho, não desista dele, diz o Senhor.
Levante-se, levante, pega na mão dele e diz: meu filho, vamos sair comigo no deserto, diz o Senhor. Não desista dele, não desista dela, diz Deus. Terceiro, com uma mudança de atitude em relação ao futuro, olha o 18: farei dele um grande povo. Agar olhou para o futuro e viu morte. Deus olhou para o futuro e viu vida. Agar olhou e disse: é morte para mim e para o filho. Deus disse: não, nem morrer você vai, eu vou fazer dele um grande povo. Terceiro, eu estou terminando. Eu ia até meia-noite, mas eu preciso terminar. Olha o 19. Irmãs, quando você pensa que está tudo acabado, Deus providencia milagres em meio ao deserto. Olha o 19. Abrindo-lhe Deus os olhos. Quem abriu os olhos dela? Deus. Viu ela um poço de água, e indo a ele, encheu de água o odre e deu de beber ao rapaz. Mulher, ela no meio do deserto, Deus abre-lhe os olhos e diz: eu abri o mar, eu faço sair água da rocha, foi eu quem derrubei as muralhas de Jericó, eu abro os olhos ao cego, eu faço da estéril mãe de filhos, eu abro os seus olhos, pega água e sacia a sua sede, diz o Senhor. A água. Deus abre escapes em meio aos desertos e nos faz florescer. Último, para orarmos. Deus cuida do futuro de Agar, enquanto ela só pensava no passado. Olha o 20 e o 21. Deus estava com o rapaz. Ei, Deus está com você. Deus estava com o rapaz que cresceu, habitou no deserto e se tornou flecheiro, habitou no deserto de Parã, e sua mãe o casou com uma mulher da terra do Egito. Deus sabe onde você mora. Ele sabe como você está. Ele olha para o fim, desde o início, e ele diz: eu cuido de você, Agar, e eu cuido do seu filho, eu cuido da sua casa. Eu, Senhor, escrevo um novo futuro. Ei, mulher, talvez você está olhando para o retrovisor e vendo escuro, só escuro. Você olha para o passado e vê dor. Mas hoje, agora, Deus pode abrir os seus olhos como abriu de Agar, e ela ver algo que Deus ainda faria.